Bom, vamos para o nosso primeiro caso, que é um caso de reversão de transgênico, muito interessante, da Daiane. Então, a Daiane é uma buscadora de conhecimento que também é engenheira agrícola e estudou irrigação na área do submédio de São Francisco. Ela usou água de Gans do copo da vida número 1 nos mamões transgênicos. Isso significa que a espécie de mamão foi geneticamente modificada para ser menor em tamanho, de modo a aumentar seu valor de aceitação no mercado. As condições anteriores à borrifação dos mamões eram as de uma fruta de muito baixa qualidade, baixo teor de açúcar, textura interna fibrosa, curta vida útil e seu tamanho era menor do que 12 centímetros. Resultados: após o uso da água de plasma Gans, verificou-se que as plantas tinham excelente teor de açúcar, alta produtividade e o tamanho dos frutos aumentou para mais de 30 centímetros. O resultado muito interessante foi mais uma prova de que o que o Sr. Cash nos ensinou anos atrás realmente está correto. Aparentemente, a fruta foi restaurada ao seu estado original antes da modificação genética acontecer. Então, a modificação genética foi para tornar o fruto menor, e agora, após o uso da água de Gans, o mamão voltou ao seu tamanho original de 30 centímetros. Não é incrível isso? O método utilizado foi o seguinte: os mamões foram borrifados com a água do copo da vida número 1, diluída em água normal na proporção de 1:3, ou 100 ml de água de Gans para 300 ml de água normal. Foi feita a borrifação 3 vezes por semana. Aqui nessa foto a gente pode ver, fantástico, os dois mamões, um do lado do outro, né? Do lado esquerdo nós temos um mamão com a modificação transgênico, né? Vamos dizer assim, sem água de Gans, que é o menor, que vocês podem ver do seu lado esquerdo, medindo cerca de 12 centímetros. Do lado direito, após a borrifação da água de Gans, o mamão voltou ao tamanho original dele de 30 centímetros. Fantástico isso. Bom, Daiane tem mais um experimento, que é um experimento com tomates, né? A Daiane ela sempre teve um problema com seus tomates, que ficavam infestados com uma praga, um pequeno bicho, né, que perfura o tomate. No Brasil eles são chamados de broca do tomateiro. Ela decidiu fazer o mesmo método de experimentação que fez com o mamão. Ela diluiu a água de Gans do copo da vida número 1 em uma proporção de 1:3 e os borrifou 3 vezes por semana. Ela teve resultados surpreendentes. A fruta aumentou em qualidade e tamanho. Não apenas isso, mas a pele externa do tomate desenvolveu uma resistência para que as brocas do tomateiro não pudessem causar nenhum dano interno no tomate. E a estrutura interna da fruta era firme e tinha um tempo de armazenamento muito mais longo em geladeira, de mais de 20 dias, sem perder sua qualidade. Aqui a gente pode ver umas fotos dos tomates, né? Na figura 2.1, tomate sem água de Gans e com a doença da broca do tomateiro, que você pode ver o estado dele, principalmente por fora, essas manchas brancas, né? E alguns buraquinhos no tomate, também alguns furos, que vocês podem reparar. E na figura 2.2, como esses tomates estão bonitos e suculentos, né? Esses tomates foram borrifados com água de Gans e não tem nenhuma doença, como vocês podem ver. Bom, vamos para o nosso caso número 2. Tânia com as orquídeas e rosas do deserto. Outra buscadora de conhecimento chamada Tânia fez algumas experiências com orquídeas e rosas do deserto. As orquídeas haviam se degradado em um estado muito enfraquecido. As folhas estavam secando e caindo. Estavam em estado tão ruim que seu filho havia decidido jogá-las fora. Mas então, no dia 12 de fevereiro de 2021, ela teve a ideia de tentar ressuscitá-las com a água de Gans do copo da vida. Ela removeu as folhas velhas e secas e começou a tratá-las com a água de Gans do copo da vida número 1. Ela começou molhando bastante a orquídea com água normal no primeiro dia, mas depois decidiu usar a água de Gans 3 vezes ao dia. Em apenas 3 dias, a orquídea começou a voltar à vida. Como vocês podem ver nessa foto, nesse slide, na figura 3.1 você pode ver que a imagem de cima do dia 12 de fevereiro de 2021, né, no lado esquerdo da imagem você pode ver as folhas murchas, né, e a imagem de baixo, no dia 15 de fevereiro, 3 dias depois, você pode ver as folhas ficando mais verdes
e voltando à vida. Né, a figura 3.2, a imagem à esquerda é do dia 12 de fevereiro de 2021. Você pode ver as orquídeas murchas, né? E a imagem à direita do dia 17 de fevereiro. Após 5 dias, a orquídea voltou à vida e as folhas estão mais verdes e cheias, como vocês podem ver. E já nascendo um pequeno broto, como mostra a seta, na imagem do lado direito. Bom, a Tânia também tinha rosas do deserto. Né? Essas rosas elas não se recuperavam nem mesmo depois de mudar o solo e tentar outras coisas em 2019. Na foto você vai ver que ainda em agosto de 2020 elas estavam em estado muito ruim. Então em fevereiro de 2021 a Tânia começou a borrifá-las uma vez por dia com a água de ganho do copo da vida número 1. E dentro de pouco tempo você pode ver na foto da figura 4 que elas se tornaram lindas e totalmente vivas. Aqui você pode ver a figura que a gente estava comentando, número 4, né? A imagem superior à esquerda, agosto de 2020, as rosas estão totalmente depauperadas e você pode perceber também uma cor amarelada no caule e quase morta. E a imagem superior à direita, de fevereiro de 2021, as rosas se recuperaram completamente após o uso da água de ganho de copo da vida número 1. E embaixo você vê elas lindas florescendo. Muito legal. Bom, vamos para o caso número 3. Imersão das sementes em água de gancho. Uma buscadora de conhecimento fez uma experiência mergulhando sementes de feijão com a água de gancho do copo da vida número 1 e água normal. Ambas as sementes foram colocadas em um pedaço de algodão embebido em água. Elas foram iniciadas no mesmo dia e hora. É quase inacreditável, mas as sementes imersas em gancho começaram a brotar no primeiro dia e a crescer raízes até a manhã do terceiro dia, enquanto as sementes imersas em água comum ainda nem haviam brotado ainda. Como vocês podem ver na imagem, aqui na figura 5.1, né, no lado esquerdo, semente imersa em água de gancho. Do lado direito, a semente imersa em água normal. Primeira imagem foi dia 29 de novembro, né? Semente com água de gancho já brotando, como vocês podem ver na imagem. Mas a semente com água normal não brotando. Né? Então, no dia seguinte, dia 30 de novembro, o mesmo acontecendo. Né? Na figura 5.2, você pode ver 3 dias depois, em 1º de dezembro, do lado esquerdo, a semente imersa em água de gancho do copo da vida número 1. Já está crescendo, como você pode ver, já está começando a criar raízes, inclusive. Enquanto do lado esquerdo a semente com água normal ainda nem brotou ainda. Né? Então na manhã de 1º de dezembro a semente com água de gancho já está crescendo, mas a outra ainda não germinou. Né? Então é fantástico esse experimento. Né? Caso número 4, né? Nós temos o caso de frascos preenchidos com gancho colocado em vasos de plantas. Que nós chamamos de alface voltando à vida. Né? São pequenos frascos de plásticos com gancho de CO2 foram colocados no solo de uma planta de alface moribunda, como vocês podem ver na imagem. E após algum tempo, ela foi totalmente restaurada. Vocês podem ver na figura número 6 aqui, na sua tela, que a imagem à esquerda, alface em péssimo estado, murcho, né? Quase praticamente morto. Né? Você vê que ele está verde ainda, está, vamos dizer assim, em estágio quase de morte. E a imagem à direita, a alface com os pequenos frascos preenchidos com ganho de CO2 colocados no solo próximo à alface. Né? E aí você vê a alface completamente recuperada e cheia de vida. Caso número 5. Ganho de CO2 na formação estelar. Campos trazem árvore de volta à vida. Um buscador de conhecimento da região de Porteirinha, norte do estado de Minas Gerais, ele queria testar e ver se a formação estelar ensinada pelo Sr. Cat realmente funcionaria. Então ele decidiu experimentá-la em uma de suas árvores que estava morrendo. Esperamos poder ensinar sobre formação estelar mais adiante, por isso continue acompanhando nossas aulas. Mas em geral, você pode colocar seus ganhos em recipientes, melhor se forem esferas, na forma de uma pirâmide, com 3 esferas formando uma base e uma acima da base.
Se as condições estiverem corretas, o fluxo dos campos criará o que é conhecido como um plasma livre no centro. Aqui é onde sua intenção e emoção desempenham um papel importante quanto ao tipo de campos que saem para o ambiente. Há muito a explicar, mas por enquanto podemos dizer que a formação estelar é uma ferramenta muito poderosa para trazer equilíbrio ao meio ambiente. Elas também podem ser usadas para criar o tipo certo de campos para que as plantas possam prosperar. Bom, como neste exemplo, que uma árvore morta foi trazida de volta à vida. Esta formação estelar ela foi feita usando cerca de 5 a 10 ml de gás de CO2 em cada recipiente e complementada com água do rio. Um pouco de aminoácido que havia sido coletado do topo da água salgada durante o processo de produção do gás e havia sido colocado de lado, separado. Este é um bom exemplo de quando adicionar o aminoácido de volta ao seu gás. E aqui a gente pode ver as imagens, a árvore morta ao lado esquerdo, que aí foram colocados recipientes com gás e uma formação estelar, como você pode ver os 3 na base e um gás no topo, acima. E do lado direito, algumas semanas depois, você pode ver como as folhas estão crescendo lindas. Caso número 6. Gás em formação estelar em uma árvore aroeira. O amor adiciona a força do campo. Outro exemplo de utilização da formação estelar foi feito para recuperar uma árvore aroeira, que durante muito tempo não conseguiu se recuperar, mesmo em períodos de chuva. Foram colocadas garrafas plásticas com diferentes proporções de gás do copo da vida número 1. Os 3 recipientes na base inferior foram feitos com diferentes proporções de volume: B1, 12%, B2, 6%, B3, 3%. No recipiente superior, 6%. Este gradiente de campo de força criou um fluxo particular dos campos. O buscador de conhecimento tinha uma intenção muito profunda de ajudar esta árvore, derramando seu amor nela. E isto você pode sentir na última imagem, sua recuperação total. Este é um exemplo perfeito de como, quando o poder do nosso próprio plasma é adicionado ao conhecimento do universo, então ambos se tornam uma grande força de transformação e mudança. Então, nessa figura, nessa imagem, é muito interessante ver a evolução dessa árvore, No lado esquerdo você pode ver a imagem dela em setembro de 2020, com pequenas folhas apenas. Em outubro, a evolução dela com mais folhas. Apenas um mês depois, do uso da formação estelar. E no lado direito, ela em janeiro de 2021, completamente recuperada. Lindo. Muito legal. Muito bonito isso. Então aqui vamos falar sobre algumas diretrizes para o uso da água de gás em casa. Esse conhecimento é tão vasto que é difícil falar sobre ele de uma maneira simplificada. E não é agradável sugerir que você faça coisas sem saber o porquê e como funciona. Portanto, antes de discutir sobre como usar a água de plasma em casa, devemos explicar um pouco sobre isto para que você entenda melhor. Sei que muitas ideias novas surgiram hoje, e esta é a parte excitante da ciência. A aventura nunca termina. O Sr. Cash começou a nos ensinar sobre os gás usando a caixa de gás de CO2. Ela tem uma placa de zinco, em estado de matéria, e uma placa de cobre nano-revestida, conectada com uma luz de LED e cheia de água salgada. Estamos agora descobrindo que havia uma razão muito específica para ele ter escolhido esse caminho. Acaba sendo uma imitação de como funcionam as folhas das plantas. O lado superior brilhante da folha é com uma placa de cobre nano-revestida, e o lado inferior é com uma placa de zinco. E entre esses dois lados aparece o CO2, não apenas na caixa, mas também dentro da folha. Esta é uma das razões pelas quais o CO2 é tão eficaz e essencial no trabalho com a agricultura. Ele é conhecido como um conversor. Ele converte os campos, o que é necessário para as plantas, e depois é adicionado a seiva que o leva em torno das plantas. E lembre-se, o copo da vida número 1 tem muito CO2.
Acho que seria uma ideia muito boa para aqueles interessados na agricultura fazer sua própria caixa de GANs de CO2. É muito fácil de fazer e não se esqueça de recolher o aminoácido que se forma no topo, como um óleo. Separe-o em um pequeno frasco de vidro. Para maiores informações sobre como fazer sua caixa de GANs de CO2, acesse o site KFWiki e digite na área de busca GANs de CO2. Você vai achar rapidamente. O primeiro link vai ser ensinando passo a passo como fazer sua caixa de GANs de CO2. Vai estar em inglês, mas você pode colocar no Google que ele vai traduzir para português. Tem essa opção nesse site, tá ok? É muito simples. Mas por enquanto você pode começar a experimentar usando o GANs do copo da vida e a água desse GANs. Então, para começar, se você pegar o GANs de CO2 ou o GANs do copo da vida número 1 e colocar ao redor da planta, você acaba criando uma cúpula de plasma ao redor dela. Dentro dessa cúpula, a planta fica muito feliz, pois pode muito facilmente obter o que precisa dos campos. Ao invés de despejar os GANs na terra, você pode colocar os GANs em recipientes como bolas de plásticos, bolas de ping-pong, por exemplo, frascos de plásticos ou tubos de plásticos. Você pode formar um anel ao redor da planta, como a gente viu no experimento do alface, por exemplo. A decisão é sua. Use sua imaginação. Quando você experimentar, tente tirar fotos antes e depois e mantenha um registro do que você faz para que possa compartilhá-los mais tarde com outros. A segunda maneira fácil, como lemos nos estudos de caso, é borrifar as folhas e as plantas com água de GANs. Alguns usam uma proporção de 1:3 e alguns borrifam 3 vezes. Cabe a você experimentar e depois compartilhar com todos nós. Estas são as principais maneiras de usar o GANs e há algumas outras variações também. Bom, aqui a gente vai fazer um resumo de como usar os GANs nas plantas. Primeiro, colocando GANs ou água de GANs em recipientes ao redor das plantas, em vaso ou jardim para criar uma cúpula de plasma de CO2. O ZNO também é bom, porque satisfaz a emoção da planta. Segundo, pode ser borrifando as folhas e plantas com água de GANs. Terceiro, colocando bolas de GANs ao redor de todo o jardim. Quarto, enchendo os tubos de plástico com diferentes GANs e fazendo um círculo ao redor da planta. Quinto, despejando GANs em rios, lagos e oceanos.